Que a paz seja com todos, amém? Glória a Deus, né? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 14. Os pais que ainda não liberaram os seus filhos para a escola bíblica, por favor, libere seus filhos até 10 anos de idade. O berçário também está esperando as crianças. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos 14, 1 diz assim. A versão que eu vou ler é a versão Almeida. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, algumas versões falam fraco na fé. Então significa que algumas pessoas podem ter uma fé enferma, uma fé fraca, uma deformidade na sua fé. Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Amém? Vamos baixar a nossa fronte, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para esta mensagem. Deus conhece o seu coração, Deus sabe do que você precisa. Nosso Deus é um Deus onisciente. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado, continue com a gente aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe esta mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, é o momento da mensagem. Nós já cantamos hinos tão tremendos e maravilhosos. A Tua presença faz-se sentir neste lugar, e nós queremos Te adorar agora com a palavra, Senhor. E eu sou aquele que irá trazer a mensagem. Eu me coloco aqui, Senhor, como a Tua voz, que Tu venha me usar na mensagem que o Teu povo precisa, Senhor. Em nome de Jesus nós abençoamos a todos que estão aqui, os que estão nos acompanhando esta mensagem também pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? A mensagem de hoje, o tema é Natal, não poderia ser diferente. Não vou pregar sobre Páscoa, não vou pregar sobre o Natal. O tema é Natal, mas a mensagem tem como título: devemos comemorar o Natal? É uma pergunta, né? Devemos comemorar o Natal? Hoje a gente vê na internet, irmãos, se tem coisa que a gente vê na internet, né? Face, Instagram, muitas pessoas atacando os que comemoram Natal, atacando quem faz pinheiro, quem não faz, e assim vai, né? E eu quero trazer uma mensagem sobre isso aí. Eu creio que algumas dúvidas serão sanadas na igreja em relação à comemoração do Natal. Bom, nós abrimos a mensagem, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1, que eu vou ler novamente. E diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, algumas versões falam fraco na fé, recebei-o. Então nós temos que recebê-lo, não afastá-lo. Não em contendas sobre dúvida, né? Não vamos brigar com eles. A palavra está dizendo que nós temos pessoas que têm a sua fé enferma, a sua fé deformada. A fé ela passa a ser deformada quando eu deixo de entender que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. A palavra de Deus diz isso, que somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando é que a fé ela passa a ser deformada, enferma ou fraca? Quando que eu entendo que para ser salvo eu tenho que fazer algo a mais? Algo a mais para ser salvo.
eu tenho que fazer obras. E a salvação, basta eu crer que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou, e eu serei salvo. Se eu, no meu coração eu crer isso, se eu confessar com a minha boca e crer que Jesus Cristo morreu numa cruz, eu já serei salvo. Então a palavra de Deus, ela começa a tratar sobre isso aí. Porque um crê que tudo se pode comer e o outro que é fraco, come legumes. Em Roma estava acontecendo, ou na igreja de Roma, por aí afora, estava acontecendo que alguns irmãos em Cristo estavam deixando de comer carne. E já começou a se ter uma doutrina que dever-se-ia comer legumes e não carne. Provavelmente é o que a gente começa a ver na internet por aí. Então já temos muitos crentes deixando de comer carne. Porque coitado dos bichinhos, né, dos animais, a maioria que são mortos e tal. Bom, se nós começarmos a deixar de comer carne, temos que saber qual é o real motivo. Se comemos legumes, qual é o real motivo? Então nós já temos irmãos, igrejas que deixam de comer carne, deixam de tomar café, deixam de comer carne de porco, deixam de fazer isso, deixam de fazer aquilo. Por quê? Porque entende que isso é importante para a salvação. E se não fizer isso, eu estarei em pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que são pessoas fracas na fé. Há uma deformidade na fé. Mas o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Aquele que come, que não come, eu não como carne, não despreza o que não come carne. Mas também não julgue o que come. Eu vou entrar nisso aí também, depois aqui a palavra de Deus entra com mais detalhes de outros assuntos. É a mesma coisa do Natal. Por que alguns não comemoram o Natal? Porque a Bíblia diz que não deve se comemorar o Natal. Mas também esquecem que a Bíblia não diz que não deve se comemorar o Natal. A igreja, ela está perdendo uma grande oportunidade de evangelizar o mundo, porque o mundo começa a comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Pastor, mas não tem a data de nascimento, e 25 de dezembro não é a data, não importa. Não importa, o importante é colocar uma data para o nascimento de Jesus, e nesse dia que o mundo possa comemorar o nascimento do Senhor Jesus. É comemorar o dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a igreja está perdendo uma grande oportunidade, e infelizmente nós estamos matando o Natal. Não, você não pode botar pinheiro, não pode botar guirlanda, é pecado comemorar Natal, porque a Bíblia diz que não deve comemorar. Então nós mesmos estamos nos matando e perdendo uma grande oportunidade de nós evangelizarmos e o mundo saber que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Natal é aquele momento que nós aproveitamos para trazer nossos familiares, pessoas de fora, e podemos falar de Jesus e evangelizarmos Jesus. Talvez você viu aí uma reportagem ou algum, nesse sentido, algumas casas de repouso, que colocaram faixas na frente da sua casa de repouso, dizendo o seguinte: traga os seus pais idosos, nós cuidamos deles, enquanto você pode desfrutar do seu Natal e o Ano Novo. Aí isso não é Natal. Isso não é Natal. Aí nós estamos pensando que Natal é festa, é peru. Não, Natal não é isso. Isso pode fazer parte do Natal. Eu posso reunir a família, eu posso fazer uma ceia, eu posso fazer um pinheiro, eu posso fazer uma guirlanda, mas eu não posso esquecer
a essência do Natal. O que significa o Natal? Então, se aquele não comemora o Natal, eu não vou condená-lo por não fazer o Natal. Mas aquele que não faz o Natal, não condene o que faz. Para que nós, como igreja, possamos viver em paz. No versículo 4 diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Então eu já passo a fazer julgamento. Eu passo a fazer julgamento aquele que come carne, eu passo a fazer julgamento aquele que toma café, eu passo a fazer julgamento aquele que comemora o Natal, para que o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então é Deus que nos firma. A nossa fé não pode estar firmada nessas coisas. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Quer dizer, alguns, próximo versículo lá, alguns já começam a colocar sábado. Não, temos que descansar no sábado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Um começa a fazer diferença entre o dia. Não, você tem que descansar no sábado. Se você não descansar no sábado, você está pecando e vai para o inferno. Isso já é uma deformidade da fé. Você tem que ter cabelo comprido, porque mulher tem que ter cabelo comprido. Se a minha fé estiver baseada no cabelo comprido, a minha fé está deformada. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então, seja fazer uma coisa ou seja fazer outra, faça para o Senhor. Se faz para o Senhor, eu tenho cabelo comprido, faço para o Senhor. Amém. Mas não julgo quem não tem cabelo comprido. Eu não faço pinheirinho na minha casa. Eu não quero saber de guirlanda. Se você não faz para o Senhor, não faz isso para o Senhor, não julgue o que faz. Porque se você começar a julgar o que faz, você já tem uma fé deformada. E se eu faço, eu não posso condenar o que não faz. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morremos, somos do Senhor. Então, a igreja, e infelizmente começou a entrar dentro da igreja, não porque isso é da Babilônia, porque isso é pecado, porque não sei o quê, e nós estamos perdendo uma grande oportunidade de se reunir na igreja, trazer familiares, comemorarmos o Natal na igreja, comemorarmos o Natal em família, trazermos parentes, as empresas fazer o Natal, explicar o que é o Natal. Então olha só que oportunidade que nós como igreja nós temos de comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos jogar isso fora de maneira nenhuma. Vamos lá para o livro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus, ela fala sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento do Senhor Jesus. O que a palavra de Deus fala a respeito? Por que Jesus Cristo nasceu em Belém? Por que ele nasceu de Maria? Não podia nascer de uma chinesa? Não podia ser de uma africana? Por que Jesus não podia nascer de uma mulher africana? O que impediria? Por que Jesus nasceu uma mulher? Jesus não podia ser de uma mulher? Poderia. Por que ele não nasceu de uma chinesa? Um chinês, o chinês seria o salvador do mundo. Mas aí nós temos que ver as Escrituras. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela só aponta para Jesus Cristo. De Gênesis e Apocalipse. Toda a Bíblia
todos os livros da Bíblia, elas apontam para Jesus Cristo. Então o profeta Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo nascer. E vamos ver o que o profeta falou sobre Jesus. Primeiro ele diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Bom, o profeta nos diz que será uma virgem. Uma virgem, como é que? Uma virgem sem relação sexual. E isto é importante, isso é doutrinário, isso aqui é fé. Isso aqui é fé, isso aqui não se discute. Alguns pontos centrais da fé, a gente não discute. Podemos discutir, se faz Natal, se não faz Natal, se bota pinheiro, se não bota pinheiro, se come carne de porco, se não come. Isso aí é uma outra história. Se a minha fé estiver baseada nisso, é uma fé fraca, é uma fé deturpada, é uma fé deformada. Agora, existem pontos centrais da fé. Isso eu não negocio. Eu não negocio que Jesus é Deus. Eu não negocio que o Espírito Santo é Deus. Eu não negocio que foi uma virgem que deu luz ao Senhor Jesus. Essas coisas é fé, essas coisas é o fundamento, é a base do cristianismo. Se tirar isso, o cristianismo se esfarela, se dilui. Jesus Cristo não morreu numa cruz, se eu tirar a cruz eu tenho problema. Jesus não ressuscitou, se não ressuscitou tem um problema. Então essas coisas jamais nós poderemos discutir. Isso é ponto fundamental da nossa fé cristã. Então a palavra de Deus, ela nos diz que ela será virgem, dará luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Mas o que mais fala o profeta Isaías? Lá no capítulo 9, do mesmo livro, no versículo 6, vamos lá, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, um governo está sobre os ombros dele, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então um menino, ele nos nasce, mas como é que um menino pode ser pai? Como é que um menino pode ser príncipe? Como é que ele pode ser Deus? Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo, em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Seria importante você ver a mensagem de domingo passado, que está no YouTube, está no Face também, quando eu tratei do reino milenar de Cristo. Por que tem que ter o reino milenar de Cristo? Para Deus cumprir essa profecia, onde o trono de Davi, ele é um trono sem fim, uma paz sem fim. Então, onde Jesus, ele se assenta em Jerusalém para governar o mundo no trono de Davi. Então, para cumprir a profecia do Messias, quando Jesus senta no reino, quando Jesus senta no trono em Jerusalém para governar o mundo no reino milenar, ele está cumprindo a profecia do Messias, que iria governar o mundo, Israel seria a cabeça do mundo. Então você veja essa mensagem do domingo passado, que você vai entender melhor essa passagem aqui. Mas só quero dizer que o profeta disse que o menino, ele seria chamado Deus Forte, ele seria chamado Pai da Eternidade, ele seria chamado Príncipe da Paz, o Maravilhoso, o Conselheiro, e ele sentaria no trono de Davi. O Antigo Testamento tem muitas profecias sobre Jesus, só quero passar algumas. Vamos lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha o que o profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, ele começa então a dizer, primeiro nós começamos a olhar, né? Então eu fico imaginando, irmãos, se você vivesse, você fosse judeu, você vivesse em Israel,
Você tem as escrituras. E tu começa a ouvir um zum, zum, zum. Olha, parece que nasceu uma moça lá, diz que é virgem, mas parece que ela teve um filho lá em Belém, e este filho não foi gerado de um homem, foi gerado por Deus. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir lá nas escrituras, ver o que as escrituras falam, ver o que a Bíblia fala sobre o nascimento do Messias. Se eu não olhar as escrituras, eu vou ter sérios problemas. Então, eu começo a olhar o mundo atualmente. Se eu tenho dúvidas sobre o mundo, o que eu faço? Eu vou nas escrituras. O que ainda não aconteceu que está na Bíblia? E o que está acontecendo que está na Bíblia? Então, a Bíblia, ela é sempre atual. Naquela época só tinha o Antigo Testamento e ela era atual. Jesus estava vindo, estava nascendo, Jesus nasceu, Jesus foi crucificado. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Os anos foram passando, estamos nós agora. Olha o que a Bíblia diz sobre os tempos atuais. O que irá acontecer? A igreja está para ser arrebatada. Essa é a notícia que vai acontecer logo no mundo. A igreja vai ser retirada. É uma notícia, é uma profecia. Mas quando vai acontecer? E vamos ver o que as profecias falam sobre o arrebatamento da igreja. Quais são os sinais do arrebatamento da igreja? Então a gente tem que olhar. Miqueias profetizou: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Opa, temos mais uma pista. A gente sabe que ele não é menina, a gente sabe que ele é menino. A gente sabe o nome dele será Emanuel. A gente sabe a cidade que ele vai nascer, é lá em Belém. Então a gente já começa a ter. Então, se você morasse naquela época, você iria olhar as escrituras. Olha, está acontecendo isso, já aconteceu, mas coisas vão acontecer. É o que nós devemos olhar as escrituras para os tempos atuais. A gente pode dizer assim, irmãos: poxa, como é que esse povo não acreditou que Jesus nasceria lá em Belém, nasceria de uma virgem? Estava lá nas escrituras. Mas quantas coisas estão nas escrituras agora que nós não damos importância? Quantas coisas, irmãos? Está ali, ó. Está ali, falta só Deus pegar a Bíblia e esfregar na nossa cara. Está ali, está tão clara. Então a gente tem mais uma pista. Ele nascerá em Belém. Vamos ver o que mais a Bíblia fala sobre isso aí. Vamos para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 1, ele se preocupou em falar da genealogia de Jesus Cristo. Então ele começa: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Tanto que Jesus era chamado filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque filho de Davi era o Messias, o que sentaria no trono para governar Israel. Filho de Abraão. Então ele começa aqui a fazer a genealogia de Jesus. Aí você olha aqui, para que tanto nome aqui? Isso aqui não tem graça, isso aqui é chato de ler. Não. Se você olhar nome por nome, tem história aqui. Mas tem graça. Como graça, pastor? Vê a graça e a misericórdia de Deus. Na genealogia de Jesus, nós vamos ver ali prostituta. Nós vamos ver pessoas que não eram judias, não eram judeus. Versículo 3: E Judá gerou de Tamar a Pérez. Tamar era a nora de Judá. E ela se vestiu de prostituta
e engravidou e gerou a Pérez. Versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era Raabe? Raabe também era uma prostituta e morava em Jericó. E Boaz gerou de Ruth, a Ruth não era judia, era moabita. Versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Não deixou de mencionar que ela, a sua esposa, foi a mulher de Urias. E continuando ali, no versículo 16, pegar o 15, para a gente entender aqui o 15. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matá, e Matã gerou a Jacó. Então um vai gerando o outro. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Mas José não gerou a Jesus. Olha o detalhe da Bíblia que às vezes a gente não pega. Um foi gerando, né? Um foi gerando, mas quando chegou a José, José não gerou a Jesus. Só diz que Jacó gerou a José, marido de Maria. Ele era só marido da Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Messias, o Cristo. De Maria nasceu Jesus, não foi de José. José não gerou a Jesus Cristo. Versículo 18, do mesmo capítulo, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, a palavra Jesus significa o Senhor salva. No hebraico é Yeshua, né? No grego que daí ficou para Jesus, aportuguesamos. Jesus significa o Senhor salva. Cristo não é o sobrenome. As pessoas pensam que Cristo era o sobrenome. Não, Cristo significa Messias. Então, Jesus, o Senhor que salva, Ele também é o Messias. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Maria, ela seria a esposa de José. Já existia entre as famílias um concerto, uma aliança de casamento. Então ela já estaria desposada. Mas eles não haviam se ajuntado, não havia ainda o casamento em si. Existia uma proposta, mas já selaram ali já um casamento. O que José fazia? José trabalhava, iria construir uma casa. Quando ele tivesse, Maria ia estar fazendo o seu enxoval. Quando eles estivessem tudo pronto, casa, tudo certinho, eles iriam se casar. Então Maria era a sua prometida. Irmãos, um dos personagens bíblicos, que talvez nós não damos muita importância, é José. Eu acho José um homem fenomenal, maravilhoso. Coloque você na sua cabeça, você que é homem aqui, os homens aqui, nós não vamos pensar como as mulheres, nós pensamos como homem. Aí você tem a sua noiva, sei lá, está trabalhando, você é carpinteiro, está construindo a casa, tudo sonhando em ter filhos, sonhando em fazer um matrimônio e trazer a sua noiva e vocês terem uma linda família. E de repente, vem a notícia que a sua noiva está grávida. Como grávida? O que vai passar? Grávida de outro homem. Como é que vai ficar grávida? Grávida, ela teve relações sexuais com um homem e ficou grávida. Mas diz a palavra de Deus que essa gravidez foi um ato do Espírito Santo. Então José, seu marido,
diz a palavra de Deus que ele era um homem justo. E não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. José, um homem justo, amava Maria, mas não queria que Maria ficasse com uma má fama. Qual seria a fama? De adúltera. E qual seria a pena para Maria? Apedrejamento. Ela seria apedrejada por adultério. O que José, então olha a cabeça de José. A sua noiva está grávida, ela vai ser apedrejada. Não, então eu não quero que ela seja apedrejada, eu amo ela, eu gosto, mas não vou ficar com ela porque é de outro homem, mas eu não vou ficar com ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la secretamente. O bandido da história vai ser eu. O bandido da história vai ser eu. Então é o seguinte, para o povo vai pensar o seguinte: eu engravidei Maria, e eu sou o cara que abandonei Maria. Então Maria vai estar livre do apedrejamento, da história de adultério. Então é isso que eu vou fazer. Então foi isso que passou na cabeça de José. Mas a palavra de Deus diz que José era um homem justo. Talvez na cabeça dele, a cabeça dele devia estar assim, ó. Ela falou para ele: olha, meu amor, você tem que acreditar em mim. Esse bebê que está aqui, ó, não é teu, não é de outro homem, mas é de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem justo. Provavelmente na cabeça dele ele teve dúvidas. Provavelmente talvez ele até conhecia as escrituras. Ele sabia que o profeta Isaías falava que seria uma virgem que conceberia e daria a luz a um menino, e que seu nome seria Manuel. Ele deveria conhecer, mas ele ficou com dúvida, ficou com um monte de coisa. Então é o seguinte, entre a dúvida eu vou passar pelo mal da história. Esse era o projeto dele. O que vem na minha mente também, irmãos, é que nós podemos ter muitos planos na nossa vida, muitos projetos, mas estamos deixando Deus de lado desse projeto. Não diz aqui que José foi orar. Não diz aqui que José foi buscar nas escrituras. Não diz que ele entrou em consagração e para ver de Deus se aquilo era verdade. Ele não foi buscar um sacerdote, nada disso aí. Ele ficou com a dúvida e ficou maquinando algumas coisas. E às vezes nós somos assim também. Não vamos ao Senhor, não buscamos conselhos, fizemos projetos, mas nesses projetos não está a palavra de Deus. Não está o que Deus quer. Nós não vamos buscar ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo que nós estamos querendo fazer. Será que a Bíblia condena? Será que a Bíblia diz que isso é certo? Será que a Bíblia diz que é correto? Então nós começamos a fazer planejamento sem a direção de Deus, ou sem a direção do que a Bíblia fala. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Você já percebeu como Deus fala por sonhos, irmãos, na Bíblia? A maioria das profecias, a maioria das visões, tudo que aconteceu foi em sonhos. Poucas vezes Deus se revelou pessoalmente. A maioria das vezes foi em sonho. O sonho é algo muito misterioso. Se tem algo que é misterioso na nossa vida, no mistério é o sonho. Mas o sonho, quem sonha é o nosso espírito, não é a nossa alma. Quando nós estamos dormindo, o corpo está dormindo, a alma está dormindo, mas o nosso espírito não dorme. Nosso espírito não dorme. Nosso espírito está ali, ó. Estamos ali dormindo. Mas a nossa alma não dorme. Perdão, a nossa alma dorme. Mas nosso espírito, ele não dorme. Lá no livro de Cantares diz: enquanto eu dormia, meu coração velava. Eu estava atento ao que estava acontecendo. Então, o que aconteceu ali? Então nós temos que olhar também os nossos sonhos. É claro que o inimigo também pode atacar nos nossos sonhos. Já que o nosso espírito está acordado, o inimigo também pode usar o nosso espírito com sonhos diabólicos, ataque no nosso espírito. O que nós vamos fazer? Discernimento. Sempre que a Bíblia diz que você sonha,
aí os profetas sonham e diz assim, escreve o que Deus falou, né? Então o profeta escrevia a visão, o sonho que ele tinha. Então quando você tem um sonho, vai lá e escreve, porque você pode, passado alguns dias, você esquecer tudo aquilo que você sonhou. Mas eu vejo assim o quanto que Deus fala em sonhos. Irmãos, também não adianta em sonho assim, eu procurar um livro e ver o que fala a respeito de sonho. Quando eu sonho com cachorro significa isso, eu sonho com gato significa aquilo, eu sonho com cavalo significa aquilo. Quando era criança eu escutava muito isso aí. Porque tinha lá um tal do seu Leopoldo, que ele era apontador de bicho. E todo mundo sonhava alguma coisa, sonhei com gato. Lá e o seu Leopoldo dizia, é o número tal, aqui, né? Era a milhar lá que eles falavam. E todo mundo gostava de sonhar, até eu queria sonhar algo para ir lá jogar no bicho. Vai que Deus fala no sonho, eu também ganho uma coisa no jogo do bicho. Mas o sonho ele é muito particular. Quando você sonha algo, veja o que você está passando, veja a respeito de que você está orando, o que você está pedindo para o Senhor, e porque aquilo é muito particular. Então vou dar um exemplo aqui, Se eu sonhar com gato, eu gosto de gato. Eu gosto de gato, gosto de pegar no colo, eu amo gato, ele é carinhoso, para mim é uma coisa gostosa, fofinho. Talvez se você sonhar com gato, você tem trauma de gato. Não pode nem ver gato, porque quando você era criança, um gato te arranhou, você ficou num quarto, você tem pavor. Para ver um gato, você tem pavor. Então, quando você sonhar com gato, é diferente o significado do sonho para você do que para mim. O que José estava passando? José estava com dúvida. E por isso que veio o sonho para ele. Era o que estava passando na vida de José. Por isso que Deus enviou esse sonho para ele. Então diz assim que ele estava projetando, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Eu estava vendo uma reportagem sobre muçulmanos que estão se convertendo ao cristianismo, porque estão sonhando com Jesus Cristo. Se o evangelho não consegue chegar lá, Jesus consegue chegar no sonho, no espírito. E aí eu estava vendo que muitos daqueles estavam com insônia, não conseguiam mais dormir, porque o diabo não deixava dormir. Porque se dormia, sonhava com Jesus. Então Deus tem maneiras tremendas e santas, misteriosas, de falar com o homem. O que o anjo disse? José, filho de Davi. Ei, José, lembra? Tu é filho de Davi, José. Não temas receber a Maria, não tenha medo de receber Maria, tua mulher. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José conhecia a sua genealogia. Jacó gerou a José. E ele imaginava que ele ia gerar um filho. Mas aqui o anjo diz o seguinte: ei, é o Espírito Santo que vai gerar esse filho. Não é você. Não temas, não tenha medo de receber Maria. Ela como sua esposa. E ela dará à luz a um filho. E lhe porás o nome Jesus, por qual ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo até disse o nome que tu vai colocar, o nome dele será Jesus, o Senhor salva. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, olha, tudo isso aí aconteceu. Irmão, isso aqui é lindo, é tremendo. Olha a maravilha da palavra. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem. Quantas coisas estão acontecendo porque as Escrituras falam. Quantas coisas acontecerão porque as Escrituras dizem que vai acontecer. Isto é maravilhoso. Por quê? Porque Deus cumpre a sua
palavra. Deus cumpre as suas promessas. Você tem promessas para a tua vida? Só espere, elas se cumprirão. Não se preocupe. Só seja fiel, sirva a Deus, busque ao Senhor. Por si só as promessas do Senhor acontecerão. O que o profeta Isaías disse? Aí o anjo lembra a José: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7,14. Lá, José, lá fala isso. E José, despertando do sonho, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então ele foi dormir preocupado, deve ter orado, estava passando por isso. O que o Senhor fez um sonho com ele? Naquilo que ele estava precisando, naquilo que ele estava esperando. E não a conheceu, até que deu luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. E não a conheceu. O que significa não a conheceu? José não teve relações sexuais com Maria, até que ela deu luz a seu filho. Depois que ela teve luz a Jesus, José teve relações sexuais com ela, e teve filhos, e a Bíblia fala os filhos de José e Maria. Então, mas até aquele momento a ordem era: José, não toque em Maria. Depois que ela tiver o filho, você pode tocar, mas não toque nela, porque o que tem ali dentro é de Deus. A única forma de Jesus se tornar homem era nascer do ventre de uma mulher. Não tinha outra forma. Tinha que nascer de uma mulher. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A única forma de ele não ter pecado era ser gerado pelo Espírito Santo. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus perfeito, sem pecado e sem mancha. Jesus não tinha pecado de nada. E quem era o pai dele? Deus. Então ele tinha a divindade com ele, porque o pai era Deus. Então dentro da sua genealogia, a genealogia de José, tinha um monte de pecadores ali, um monte de pecados. Mas na genealogia de Jesus, o pai dele era Deus. E Deus não tem pecado. Então ele nasceu sem pecado. Ele poderia, o diabo não iria acusar nada contra o Cristo, contra Jesus, lá no tribunal, ou lá no juízo. Ah, Deus, eu tenho algo contra Jesus. Não, não tem nada contra Jesus. Não tem legalidade na vida de Jesus, porque não existem maldições sobre a família. Por quê? Porque o pai de Jesus era Deus. E ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não tinha a marca do pecado. Quando nós nascemos, já tem uma marca em nós, que é o pecado original, que nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. Não existe ninguém que não peca nesse mundo. Até Maria era pecadora. Aí já começa a doutrina dos homens. Maria concebida sem pecado, que foi assunta ao céu, foi arrebatada ao céu, daí já tem coisas que a Bíblia não fala, daí já começa coisas do homem. Maria era um ser como nós, pecadora, morreu como nós, está lá no céu, como todos os santos da igreja estão lá no céu também. Mas o papel de Maria era o quê? Dar a luz a Jesus Cristo. Maria não fez milagre, Maria não é intercessora, Maria não é mediadora, não existe nada disso na Bíblia. Quando a gente fala de Maria, às vezes o pessoal diz assim: os evangélicos não gostam de Maria. Nós amamos Maria. Maria é uma mulher formidável, maravilhosa.
foi a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe terrena. Mas Maria, ela não pode escutar a oração de ninguém. Primeiro, a palavra de Deus diz que nós não podemos invocar mortos. Então quando eu oro para São Paulo, São Pedro, Madre Paulina, Padre não sei quem, quando eu oro para essas pessoas que morreram, eu estou fazendo feitiçaria, espiritismo, porque a palavra de Deus diz que eu não posso invocar a mortos. E se um brasileiro ora para Maria, o mexicano ora para Maria, o venezuelano ora para Maria, se todos escutarem, se Maria escutar a oração de todos, ela é Deus, porque ela é onipresente. Se eles pensarem e rogarem por ela, e ela escutar, ela é Deus, ela é onisciente. Quem é onipresente? Somente Deus. Quem é onisciente? Somente Deus. Quem é o Todo-Poderoso, onipotente? Somente Deus e Jesus. Quem é eterno? Somente o Pai e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então essas doutrinas, irmão, isso eu não posso negociar. Isso é questão de salvação. Agora vamos lá para Lucas. Vamos ver as profecias. Capítulo 2. Versículo 1. Então Maria já estava grávida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto de César, para que todo mundo se alistasse. Olha só, irmão, isso aqui é tremendo. Deus usa os ímpios para se cumprir a palavra de Deus. Deus usa os ímpios para se cumprir as promessas na sua vida. Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Porque Ele é Deus. E o imperador César estava lá no seu trono em Roma. E um dia ele pensou assim: eu vou fazer o seguinte. Ele certo, olhou lá um mapa do mundo. Eu já domino quase o mundo inteiro. É o seguinte, eu quero saber quem é pronto para ser meu soldado. Eu quero saber a população de todo mundo. Eu vou fazer um censo. Um censo no mundo inteiro. Isso que é poder, né, irmão? Mas é poder do homem. Mas ele jamais imaginaria que foi Deus que disse para ele: César, faça um alistamento, faça um censo, porque José e Maria estão lá em Nazaré. Eu quero que eles vão para Belém se cumprir as escrituras. César não sabia de nada disso, mas Deus colocou essa vontade em César. César um dia amanheceu: eu estou com uma vontade de fazer um censo. Eu estou com uma vontade. Talvez tem pessoas que amanhecem com vontade para te abençoar, porque Deus decidiu abençoar você. Deus decidiu se lembrar das promessas que Ele tem na tua vida. E Deus usa quem Ele quer, irmãos, quando Ele quer, onde Ele quer. Primeiro, então vou ler novamente. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento, ou censo, foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Qual era a ordem? Não vou me alistar na cidade onde eu estou morando. Eu vou me alistar na cidade onde eu nasci. É na cidade que você nasceu que você vai se alistar. Então sai da tua cidade e vai para lá. Então imagina o mundo como se moveu, né? A movimentação do mundo para cumprir uma ordem do imperador lá de Roma. E José e Maria, como eram obedientes, e diz assim: e subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi.
Nazaré até Belém dariam 122 quilômetros. A mulher, eu ia falar embaraçada em espanhol, grávida, deu um insight aqui, a mulher grávida, pegou lá o seu carro, José liga o ar-condicionado, está muito quente, carro último tipo, rodovias duplicadas, não, era num burrinho, lá estava Maria sentada no burrinho, talvez o burrinho até se achou, né? Estou levando o meu Salvador. Lá foi José, guiando o burrinho, passando por cidades, podendo sofrer assaltos, morrer, mas ali Deus estava guardando. Quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos fazendo tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que Deus manda, irmão, a gente não tem medo de nada, né? Nos sentimos super-homem, nos sentimos que nem aqueles super-heróis da Marvel, nos sentimos poderosos, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente não teme nada. E foi isso que José fez, olha, se saiu essa ordem, eu vou cumprir. Mas as profecias diziam que ele, o profeta Miqueias disse que ele tinha que nascer em Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Então ela já estava para dar à luz, não sei quanto tempo demorou, mas foi indo, né? São dias, talvez semanas, grávida, parando aqui, parando lá. Mas só que o mundo estava se movimentando. As pessoas também tinham que se alistar, fazer o seu censo, estava se movimentando. E diz aqui a palavra de Deus: e deu à luz o seu filho primogênito. Maria deu à luz a seu filho, o primeiro dos filhos. Teve mais filhos, Judas era um. E envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, esse versículo aqui é de chorar. Ainda ficou até poético, o autor ficou poético. Deitou numa manjedoura, deitou numa gamela. É uma gamela, irmãos. Não sei se você já viu gamela. É onde se bota trato para o boi, para a vaca comer. Se bota lavagem ali, se bota que ele fica molhado, é úmido, é fedido aquele negócio. Não tinha lugar. Talvez em quantas portas José bateu, olha, eu tenho aqui a minha esposa, está grávida, está para dar à luz. Quantas portas que bateram para nascer o Salvador dentro da sua casa, mas ninguém quis, irmãos. Quantas portas Jesus ou Deus continuou batendo nas famílias, nas casas, para Jesus nascer dentro daquela casa, e as pessoas não dão importância, não querem que Jesus nasça ali dentro. Quantas casas, quantas pousadas, o desespero de José, porque isso aqui é um ato de desespero. Jesus teve que nascer numa estalagem junto com animais, não foi num palácio, não foi num berço real, cheio de ouro, não foi numa gamela com palhas. Ali estava o Salvador do mundo. Deus escolheu o seu filho para nascer na humanidade, não escolheu um casal de reis, escolheu um carpinteiro, irmãos, um carpinteiro, uma moça talvez ali com seus 15, 16 anos, sei lá, muito jovem, era essa idade que elas casavam.
E esse casal, eles tinham é o casal que teve a maior responsabilidade até hoje no mundo. José foi o homem que teve a maior responsabilidade no mundo até hoje, na mão de um homem só: proteger o Filho de Deus. O desespero deste homem. Talvez ele até bateu nas portas dizendo: olha, Maria, aquele lá que o profeta mencionou que ia nascer de uma virgem, minha esposa, olha, aqui eu estou em Belém, o filho de Davi está para nascer. Talvez alguns jogaram a porta na cara: tu és um louco, tu não és um ninguém, tu és um pobre. E ele conseguiu então uma estalagem, talvez uma caverna. Ou alguém disse: olha, tem lá junto lá com os animais lá, se quiser nascer lá, nasce lá. Nasceu como um animal, no meio do feno das palhas. Ali nasceu o meu Senhor. No meio das vacas, galinhas, cavalo, éguas. Por isso que a gente faz, né? As pessoas fazem o presépio lá, e eu acho que, né, se tem algo que mostra realmente o lugar que Jesus nasceu, é aquele presépio lá que eles fazem. Então, onde é que Deus estava com a cabeça, às vezes eu pergunto, né? Por que sofrer tanto? Para que já não escolheu lá alguém, um rico lá de Belém, não ia passar todas essas dificuldades? Não, escolheu um carpinteiro. E ainda, olha a profissão de Jesus, ia ser um carpinteiro. Havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então não era inverno, não seria o mês de dezembro lá em Israel, porque não estava nevando e estavam nos campos. Então devia ser ali março, abril, por aí, nessa época do ano ali. E eis que um anjo do Senhor, novamente anjo do Senhor. A gente não tem ideia o quanto que o mundo espiritual aparecem anjos, aparecem sonhos, vem visões. Os anjos, eu já falei aqui várias vezes em alguns cultos, né? Os nossos anjos estão tudo desempregados porque a igreja não usa os anjos. Eles estão tudo lá assim mesmo, a igreja não me usa. E 1/3 dos anjos viraram demônios. E esses demônios trabalham, irmão. Trabalham mesmo. É só tu ver o resultado dos demônios aí. Enfermidade, né? Morte, suicídio, um monte de coisa acontecendo porque os demônios estão trabalhando. E nós temos anjos a nosso favor. Os anjos ficam assim, né? Eu fico imaginando os anjos, é que nossos anjos estão aqui, né? Cada um deve ter um anjo do Senhor ao lado guardando, eles conversando. Como é que foi teu dia hoje? O meu dia, o meu ali ficou assistindo, estava triste ainda que o Flamengo perdeu, ficou lá, triste. E o teu, o meu ficou assistindo televisão o dia inteiro. O teu lá, o meu fez um churrasquinho lá e tal. Tá, eles oraram, não, que Bíblia nada, isso aí, Bíblia, já vai ler hoje lá no telão, ele já... Nós estamos assim, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. A igreja não pode brincar de ser igreja. Nós temos um mundo espiritual que nos governa. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegrias, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Cumpriu-se, os anjos foram lá e dizer para aqueles pastores, porque a cidade de Davi, Belém, não quis acreditar, então os anjos foram lá no campo e falar para os pastores: olha, talvez vocês tenham um coração mais simples, mais humilde, porque na cidade lá ninguém acreditou mesmo, mas então eu vim avisar vocês que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor, o Jesus Cristo.
E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa gamela. Qual é o sinal? É o menino. O sinal não era os panos e nem a manjedoura. O sinal era o menino. Então, vocês vão ver lá o que o profeta Isaías falou. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Eu fico imaginando o que aconteceu naquele céu. A glória, aqueles pastores vendo aquele exército celestial. O que aqueles pastores fizeram? Foram lá ver então. Já que a cidade não quis, os pastores foram lá ver a Jesus Cristo. Você imagina a cena, né? Chegou lá, eu quero ver Jesus, o Salvador, lá enrolado num pano, irmão, que pano devia ser aquele? Você parou para pensar? Maria não teve enxoval, não se preparou para nada. Que pano será aquele que enrolava Jesus? Numa gamela? Mas é isto. O nosso Deus, Ele nos surpreende até no nascimento do seu Filho Jesus Cristo. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos do céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura. E aí a notícia se espalhou, e passado 2000 anos, nós estamos aqui falando de algo que aconteceu, e sabendo que um dia vamos estar lá no céu, e nós vamos ver o nosso Jesus pessoalmente. Nós vamos ver Maria, nós vamos ver José, nós vamos ver Davi, mas nós vamos nos ver também. Amém? Ninguém vai ficar para trás, irmãos, hein? Ninguém da igreja vai ficar para trás quando Jesus for vir buscar a nossa igreja. Vocês estão proibidos. Eu faço um decreto aqui na igreja: vocês estão proibidos de ficar para trás. Uma ordem que eu dou para vocês, assim eu posso, na minha humilde ordem, falar alguma coisa.